Acabou. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir explicar para vocês a alegria de estar aqui. Que não nos estejam ouvindo pessoal de Goiás, porque eles dizem que Goiás é minha segunda casa, mas fica longe. Então, na realidade, a Bertioga é minha segunda casa. Nós nos afinizamos tanto com o Márcio, que é um irmão querido do nosso coração, que a gente tem com muito zelo. E estar aqui, né, à tarde na Casa Esperança e agora aqui com vocês, para mim não soa nem como responsabilidade, lógico que é uma grande responsabilidade, mas é tão compensador, é tão bom para o coração que não cansa, né? Então, eu tenho muita alegria, muita gratidão de estar com vocês. Por que escolhemos esse tema? Que os acontecimentos dos últimos períodos têm lançado muita discórdia, muita falta de esperança, muito desânimo nos corações. O que mais ouvimos andando pelo território da nossa pátria são pessoas querendo ir embora do Brasil, achando que em países do primeiro mundo vão encontrar oportunidades ímpares de evolução, de prosperidade. Porque nesse momento a criatura está apenas visualizando o campo material. Mas não há enganos quando nós estamos num lugar. Isso é fruto de um intenso planejamento do mundo espiritual. E quando nós desconhecemos esse planejamento, desconhecemos que há um objetivo infinitamente maior do que toda a nossa capacidade de compreensão, o sentimento mais comum é esse: aqui não tem mais jeito, vou embora daqui. Então eu olho pela ótica da minha vida. Vocês sabem que eu não nasci no Brasil, eu nasci em Portugal. E cada vez que eu me lembro disso, e me lembro que 3 meses antes de eu completar 3 anos, meus pais, fugindo da ditadura de Salazar, decidiram vir para o Brasil, eu nem me dou o direito de pensar em ir embora. Porque esse planejamento foi muito bem feito, senão eu teria ficado na terra natal. E quando eu tomei contato a primeira vez com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu acho que, como a maioria de nós, eu pensei que ia encontrar um romance, né? Uma história de Humberto de Campos, porque ele tem uma faceta de contar histórias que é admirável. E as pessoas que buscam esse livro como um romance, realmente vão ficar decepcionadas. E vão achar, quando não largam de ler o livro no início ou pela metade, que ele é muito complicado e talvez muito fora da realidade. Quando Chico trouxe esse livro à luz em 1938, muitas pessoas, muitos críticos acreditaram que Chico se prestava ao trabalho político
de exaltar o patriotismo brasileiro. Mas como Chico foi vítima de muitas críticas, e só ele, com aquele entendimento, aquela grandeza de alma, para não desistir, porque não deve ter sido nada fácil a caminhada dele. Basta lembrar o Diretrizes de Segurança, que é um livro que todo espírita que se propõe a ser trabalhador da mediunidade deveria obrigatoriamente ler, que são perguntas e respostas. Hoje são 134 perguntas e respostas, dadas alternadamente por Divaldo e Raul Teixeira. E logo nas primeiras perguntas, Chico diz que o dia que ele não chorava, ele não considerava que tinha vivido. O que quer dizer que ele chorou todos os dias por 92 anos, sem nunca desistir, mesmo quando não tinha nenhuma condição física. O lugar em que você encontrava Chico era no grupo da prece. Então, nunca se prestaria a um trabalho desses. Mas nos dias atuais, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se eu não estou enganada, em 2014, recebeu um anexo, um adendo espetacular, que é um livro do Instituto Ser, do nosso amigo Haroldo Dutra, porque ele é amigo íntimo de todos nós, quem que não gosta do Haroldo, né? Onde ele e um grupo de pesquisadores do Evangelho, pessoas altamente abalizadas em estudos das Escrituras do Velho e do Novo Testamento, então se revezaram para fazer o estudo do livro primeiro, neste chamado Celeiro da Redenção. Entre as pessoas que participam, além do Haroldo Dutra, nós temos a irmã Ayla, que, sendo católica, é uma pessoa arreligiosa, uma pessoa de um tempo à frente. E temos Gladstone Lage. Vocês conhecem? Vocês conhecem Tim e Vanessa? Conhecem? Conhecem Gladstone Lage. Ele é que escreve as letras das músicas de Tim e Vanessa. Pode perceber que as músicas são sempre citações evangélicas. Às vezes as pessoas não se dão conta. Mas, por exemplo, Aos Pés do Monte é um sermão da montanha. Médiuns, quando você começa a ver com outros olhos, você enxerga o profundo conhecimento de Gladstone Lage dos evangelhos. Então, eles se debruçaram sobre o livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e o trocaram em miúdos para que nós possamos compreender a grandeza desse livro à luz da doutrina espírita. E quem sabe isso faça um verdadeiro milagre dentro de nós, para que nós passemos a sentir honra de sermos brasileiros. Porque, embora escolhamos os nossos representantes legais, acima de tudo, fomos escolhidos por Jesus. Num momento grave da evolução planetária, Jesus atendeu primeiro a súplica, não é nem o pedido, a súplica de cada um de nós para reencarnarmos e termos uma oportunidade ímpar, porque nem nós estávamos nos aguentando mais. Recordar que no dia em que Jesus foi crucificado, muitos daqueles que o seguiam, que eram seus discípulos, debandaram antes que ele desse seu último suspiro na carne. Ali ficaram
Maria, mãe de Jesus, Marta, irmã de Lázaro, e João. Esses foram as três principais figuras que permaneceram diante de todos os desafios que sobre eles poderia cair, vindo do Império Romano. Maria era a mãe de Jesus, mas Marta, Maria de Magdala também ali estava, e João a nada temeram, a ponto de que no instante supremo ele confia a mãe a João e entrega a João à maternidade de Maria. O que passou despercebido a todos é que naquela fatídica noite, contra todas as previsões, o tempo que pesou, o vendaval que tomou conta do ambiente, 5 estrelas estavam visíveis no céu, mas o símbolo da redenção humana, que era a cruz, não tinha sido ainda adotado. Então elas passaram totalmente despercebidas, mas brilharam no horizonte, acima da cabeça pendente de Jesus. Apenas nos primeiros 100 anos da era cristã, o astrônomo e sábio Ptolomeu fez menção àquelas 5 estrelas das 88 constelações visíveis a olho nu, mas não lhes percebeu a forma, e cita-as como se elas fossem o pé da constelação de Centauro. No entanto, essas 5 estrelas, desde que a Terra é terra, eram visíveis de qualquer lugar do mundo, qualquer. Mas no final do século XIV, quando Jesus convoca Eliu, ou Iléu, como se fala na religião judaica, para uma reunião com toda a espiritualidade, todos os espíritos de alta escola, da condição de Jesus, ou pouco menos, responsáveis pela evangelização, pela redenção da terra. E é nessa data que Jesus sugere que se procurem terras novas, ao sul, no hemisfério sul do planeta. Quando então Eliu o direciona para o que futuramente seria o continente americano. Passa pelo que hoje representa os Estados Unidos, mas ali ainda não era o lugar exato para onde Jesus planejava transplantar a árvore do seu evangelho. Essa frase, ela não é simplesmente fazer uma muda de uma árvore. E é muito mais do que toda a riqueza que a árvore símbolo, que enriqueceu os nossos exploradores, que era o pau-brasil, ela é muito mais do que isso. A árvore do Evangelho precisa da terra fértil do coração, porque ela representa todo o projeto de Jesus para a redenção da terra, para a inauguração da era da regeneração. E se em primeiro plano ela foi semeada no solo da Palestina, naquele instante maior da crucificação, lembrando que no dia anterior foi dado ao povo escolher quem seria o liberto entre Barrabás e Jesus, e o povo optou pela liberdade de Barrabás e pela condenação de Jesus. Quem era esse povo? Se não formado exatamente por aquelas mesmas criaturas que buscaram insistentemente Jesus em muitas oportunidades,
rogando-lhe a cura, e, no entanto, no momento supremo, o negaram. Claro que Jesus não ficou ofendido com isso, claro que não. Porém, ficavam frustradas todas as condições de frutificação do cristianismo naquele solo e no hemisfério norte, de tal maneira que no século XII, no século XIII, quem olhasse o que era o cristianismo com o nome de catolicismo e outras religiões adjacentes, não conseguia vislumbrar nenhum vestígio da religião de amor, né, que Jesus havia plantado quando veio à terra. Foi nesse momento da reunião com Eliú que os cruzados, em nome de Deus, em nome de Jesus, acreditando-se proprietários de todas as recordações que porventura ficaram de Jesus no solo da Palestina, invadiram o mundo muçulmano para realmente destruir nada mais, nada menos do que seus próprios irmãos sob outra denominação religiosa. E o que ninguém percebeu, e que não pode ser coincidência, gente, porque nós sabemos dentro do Espiritismo que coincidências não existem. Foi exatamente nesse período que o eixo da Terra sofreu uma ligeira inclinação e o Cruzeiro do Sul desapareceu do céu do hemisfério norte. Deixou de ser visto no hemisfério norte. E a maior dádiva, se alguém tem dúvida, olhe o céu. A maior dádiva que documenta essa transferência é que o Cruzeiro do Sul só pode ser visto no Brasil. Vocês sabiam disso? E é o símbolo da redenção humana, é o símbolo da cruz, que antes de ser tida como um martírio, uma morte, nada mais é do que eu abrir os braços para Deus, erguendo-me da terra em direção à minha origem, que é o mundo espiritual. De tal forma que quando Jesus chegou aqui, ele olhou para cima e disse: Eliú é aqui, onde está sendo visto com uma clareza incrível o símbolo da redenção humana. O meu símbolo sobre as bênçãos de Deus, onde esses espíritos que se encontram em agonia e extremo sofrimento, nos bastidores tenebrosos do mundo espiritual, rogando comiseração, terão a oportunidade abençoada de reencarnar. Quando você vai ao livro Celeiro de Redenção, você vai encontrar um capítulo com o exato nome do livro-mãe. E nesse capítulo, Humberto de Campos, ele reproduz o diálogo que Jesus teve com Ismael quando lhe confiou a vigilância, o cuidado, a orientação, o guia para o solo brasileiro. Entregou-lhe uma flâmula em branco, onde Ismael, pela força do pensamento, demonstrando que captava com absoluta pureza a mensagem do Cristo, estampou em letras azuis: Deus, Cristo e caridade. Essas três palavras resumem a finalidade do Brasil no projeto de Jesus. A nós, sejamos quem sejamos, não importa se somos ninguém, no modo de falar, se somos o presidente do Brasil, os destinos do Brasil não nos pertencem. Nós fomos convidados a fazer parte deles.
E muitos de nós, a grande maioria, porque suplicou. E aqueles que não suplicaram, que eu duvido que tenha alguém, mereceram isso. Então, os destinos do Brasil estão planejados por Jesus. Jesus é um espírito infalível. Então, não há falhas nos planos dele. As falhas somos nós que enxergamos pela nossa falta de condição de interpretar os destinos que foram colocados para o nosso país. Então ele reproduz o diálogo e diz que ele veio atender às súplicas de uma infinidade de espíritos que já não tinham mais condições de reencarnar no hemisfério norte, em qualquer lugar do hemisfério norte, porque nós passeamos por todo o hemisfério norte, podem ter certeza disso. Nenhum de nós aqui é espírito novo, que foi criado junto com o Brasil e evoluiu aqui no Brasil. Os nossos caminhos devem ter pautado talvez os caminhos de Jesus, e nem com a presença física dele nós compreendemos o chamamento que ele nos fez. Só que, quando estudamos o Espiritismo, nós sabemos que tudo que pensamos, que falamos ou que realizamos, criam marcas, vibrações no mundo ao nosso redor. Tem muita gente que diz assim: eu preciso dar uma guinada na minha vida, e a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar de casa. Não tem? Porque parece que nessa casa que eu moro tem coisa ruim, nada dá certo, todos os planos se desvanecem. Mas a casa é fruto do que nós somos, não apenas hoje, mas quando nós dormimos, nós vamos de encontro às nossas raízes espirituais. Então, como disse o Divaldo na palestra dele, agora dia 28, não adianta as nossas máscaras, né? Porque por trás das máscaras nós somos, e aquilo que nós somos nos impressiona verdadeiramente, se não estamos totalmente debruçados sobre a nossa modificação íntima, que não é fácil. Fato é que nós deixamos tantos registros maus na ambiência do hemisfério norte, nós e todos que lá viveram, que era insuportável renascer lá. Porque é óbvio que o ambiente age sobre nós, claro que age. Nós entramos num ambiente de paz e nos contaminamos de paz. Nós entramos num ambiente de inquietude, de raiva, de ódio, de briga e não conseguimos ficar em paz. Logo nos contaminamos. Então, o que estava acontecendo é que tudo era reprogramado de um país para outro, de um país para outro. Mas a massa de lembranças, de gravações na ambiência espiritual era tão densa, era só de guerras, de confrontos dolorosos, de ostentação, de orgulho, de desânimo, de dor, que não havia mais condição, nós não tínhamos mais forças. Só foram ficando mesmo aqueles espíritos que ainda se identificaram. Por isso, o primeiro mundo, se nós passarmos os olhos, ele está gravemente contaminado. Então, tem-se muita inteligência, tem-se muitos recursos, mas amor, vibração humana, gostosa, só no Brasil. No último capítulo deste livro, há uma entrevista de Chico Xavier, em que o próprio Herculano Pires lhe pergunta, que ele faz uma abordagem referente ao cristianismo, e Chico diz que o cristianismo no Brasil é diferente de todo o cristianismo do mundo. E Herculano enfatiza, por quê? Não, porque o cristianismo no hemisfério norte, ele é suntuoso,
tem grandes templos, tem pessoas muito abalizadas, altamente intelectualizadas, mas viver, sentir, ter alegria mesmo diante da dificuldade, só no Brasil. E é verdade. É a mais pura verdade. Então, diante do apelo que nós fizemos, nós precisávamos de um cenário totalmente novo, zerado de qualquer tendência ao mando, à materialidade, para termos a chance de deixar florescer o outro lado. Então, aqui tinham os selvagens, entre aspas, espíritos ainda simples, que nos ofereceriam uma natureza belíssima que eles respeitavam e da qual sobreviviam. Nós traríamos toda a experiência, todo o progresso do hemisfério norte e se começaria do zero. Mas mesmo numa casa nova, num ambiente novo, numa vibração amorosa, nós conseguimos contaminar. E aí, se estava programado vir povos da Europa para cá, foi convocado Portugal. Por quê? Porque Portugal, das terras da Europa, era a mais simples, a mais trabalhadora, a que tinha preservado uma boa parte do cristianismo. Só que vieram e, diante das riquezas, se lambuzaram. É que nem aquele pobre que fica rico de um dia para o outro e aí se lambuza e se põe a perder. Foi o que a nossa raça, então eu acho que dessa vez eu fui salva, né? Como diz os nossos irmãos evangélicos, eu fui exaltada e salva, trazida para o Brasil. Então eles vieram para cá e se havia sim um plano de contribuição do povo africano pela figura de resistência às adversidades, eles vieram escravizados. Mas pensa que Jesus perde a oportunidade, porque a gente é muito entusiasta até chegar à primeira dificuldade. Aí a gente já começa a crítica. Ah, Deus me abandonou, Jesus não olha por mim, o que adianta eu ser espírita? Ser espírita elencou um monte de benfeitores, mentores, guias, mas eu continuo sozinho do mesmo jeito. Então a gente já vai apelando. Jesus não. Jesus, quando a gente apresenta para ele uma dificuldade, ele fala, não, mas isso na realidade é a solução. E aí o que ele fez? Ele convocou do mundo espiritual espíritos de alta envergadura, que se propusessem a nascer no solo da África ou já no solo brasileiro, como filhos de escravos, para com a sua doçura, a sua bondade, apaziguarem os corações. Porque já pensaram, se cada um que foi escravo não tivesse entendimento e desencarnasse com ódio do Brasil e dos brasileiros, o que seria do nosso país? Se todo esse ódio ficasse gravado e agindo sobre nós diretamente, quanta dificuldade nós teríamos, acho que nós nunca paramos para pensar. E aí vieram espíritos que deram verdadeiras declarações de amor, de perdão, novamente tentando alavancar o Brasil. Mas chegou um momento que Ismael, com toda a grandeza dele, estava desanimado. E aí ele pede uma entrevista com Jesus. Eu fico imaginando Ismael, que não tinha WhatsApp naquele tempo, né? E ele pedindo, Jesus, o senhor tem que me atender ontem, porque a coisa aqui está grave. E aí ele vai a Jesus, está no livro, e diz, Senhor, eu acho que eu não sou mais a pessoa indicada, porque eu não estou conseguindo levar o Brasil como o Senhor me pediu. Olha, fulano está brigando com Beltrano, tal país, porque aí vieram os franceses, os ingleses, os holandeses, todo mundo disputando o Brasil. Portugal só se lambuzando. Parem e pensem, porque está na nossa história. O Brasil de gente simples, sem praticamente a interferência de Portugal, manteve a sua liberdade.
Nós não somos nem franceses, nem holandeses, nem ingleses. Vocês acham que foram só os portugueses? Porque muitos nem estavam aqui. Nós temos, por exemplo, Joana de Ângeles em Salvador, né? Como Sora Angélica de Jesus, que à frente de um convento segurou as baionetas para que todas as irmãs pudessem fugir, pagou com a própria vida, a vida de todas as suas protegidas. São heróis anônimos que nós não conhecemos. Não foi por Portugal que nós nos defendemos, foi pela raça que já brilhava no nosso coração. Tamanha gratidão nós sentíamos pelo Brasil, porque os portões dos abismos espirituais, dos porões da espiritualidade, das trevas mais densas, se abriram para nos oportunizar o sol de uma nova era, reencarnando no Brasil. E quando o continente americano foi descoberto, já estava escrito que os Estados Unidos seriam o cérebro. Para lá migraram os povos de maior avanço. Não foram os portugueses, foram na sua maioria os ingleses, que tinham altas experiências de comércio, tinham uma capacidade política e administrativa muito grande, mas porque cabia a eles, a esse povo, ser o cérebro do novo continente. Só que um cérebro pujante, sem a interferência de um sentimento amoroso, ele vira déspota. Precisava de um coração. E aí o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí você diz, mas quando ele vai ser? Ele é desde o começo. Nós já somos coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós vamos provar, e está aqui, para quem quiser estudar. Qual é o coração capaz de receber no seu seio todos os filhos condenados da terra? Só um coração de mãe. A mãe de um santo ama tanto o santo quanto a mãe de um bandido ama o seu filho. Aceita qualquer seja a circunstância desse espírito, porque ela é mãe. O Brasil é um coração de mãe. Pode viajar por onde você quiser no mundo. Você não vai encontrar tanta diversidade de raças, de religiões, como você encontra no Brasil. Nós temos aqui o Centro Espírita, ao lado da Igreja Católica, ao lado da Igreja Evangélica. Nós somos amigos dos nossos vizinhos, quer eles sejam judeus, muçulmanos, umbandistas, evangélicos, católicos. Para nós isso é comum, mas isso não é comum no mundo. Nós vemos os países divididos por áreas, né? Verdadeiros guetos. Aqui é a área dos judeus, ali é a área dos muçulmanos, ali é a área dos cristãos. Nós não vemos isso? Nós achamos comum porque estamos habituados. E aí, quando a gente se habitua, a gente desvaloriza, perde aquele encantamento de ver essa riqueza. O que me adianta ter mais dinheiro, ter mais luxo, ter mais tecnologia e não ter afetividade, não ter confiança, não ter amizade? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre tive dentro do meu coração, óbvio, que isso é fruto de vivências que graças a Deus não vieram à tona, né? A Maria do Rosário já me ofereceu a vivência de uma reencarnação no século XIV em Portugal, mostra que eu já fui portuguesa várias vezes, no livro No Silêncio dos Claustros. Só que eu estou a braços, não é abraços, abraços, com um livro que é a sequência da Moura e que está gerando um intenso sofrimento para ser escrito. Por quê?
porque se passa na Guerra da Secessão Americana. E há um entrave muito grande na minha alma, que eu não consigo explicar ainda porquê, que desde que eu me conheço por gente, eu tenho pavor dos Estados Unidos. Com todo conhecimento espírita, a impressão que eu tenho é a mesma que qualquer pessoa tem quando senta à frente de um médico e ele diz: você está com câncer. Qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Morte. Quando me falam Estados Unidos, eu penso morte. Então, é um país com que eu tenho um entrave. Mas como a espiritualidade está aí para resolver entraves, o ano passado me chega um convite para fazer palestra nos Estados Unidos. E aí a gente não vai contar todos os bastidores, mas eu quero contar que foi palestra bate e volta. Vocês já assistiram palestra bate e volta? Conhecem palestra bate e volta? Eu saí quinta-feira à noite do aeroporto de Guarulhos, cheguei sexta de manhã aos Estados Unidos, dormi de manhã, à tarde começamos a tarefa, sexta à tarde, sexta à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, acabou 17 horas, peguei a mala para o aeroporto de Atlanta, para São Paulo, segunda-feira de manhã. Essa é a tarefa, a palestra bate e volta. Mas esses dias foram suficientes para eu ver o que falta aos Estados Unidos e que tem de monte no Brasil: amor. A casa que me hospedou, tudo bem que eu mais fiquei no local do evento do que na casa. Era um condomínio. Perguntem para mim quantas pessoas residentes no condomínio eu vi. Nenhuma. Parecia uma cidade fantasma. Quantas janelas escancaradas como a gente deixa no Brasil, vidro subido, janela aberta, eu vi? Nenhuma. É obrigatório as casas serem climatizadas, como se eles tivessem medo de respirar e ficar contaminados. Você não pode ter uma conversa como nós temos aqui. Que o brasileiro gargalha, fala alto, que parece até que está brigando. Se isso acontecer, a polícia vem. Se você parar, andar na rua do condomínio sem informar que você vai andar, a polícia vai chegar. Se você parar diante de uma caixa de correio, a polícia vai te prender, porque toma como invasão. Nós temos isso aqui no Brasil? Não. A gente sai, a gente vai para a rua, a gente fala alto, cumprimenta o que está do outro lado. Lá você entra mudo e sai calado. Você tem medo de rir num lugar público. Eu pergunto, isso é vida? Eles têm dificuldade de fazer caridade. Há um bairro de mexicanos na mais absoluta miséria. O grupo espírita, que aliás são bandeirantes do espiritismo que estão lá, eles saem de madrugada, alguns vigiando, e 2 carros vão lá levar comida, sob o risco de serem presos por estarem indo contra o governo, porque o serviço social do governo lá é efetivo. Que maravilha, não tem miséria, mas eles não têm resistência à adversidade. Qualquer adversidade, o americano não sabe lidar. E nós cantamos no meio da adversidade. Vamos torcer pelo time, vamos para o samba, ligamos a televisão, ouvimos o rádio, contamos piada. Gente, isso é um valor espiritual incrível e só o brasileiro tem. Prestem atenção. Então o Brasil já é o coração do mundo. Aqui todo mundo se sente em casa. Pátria do Evangelho, o Brasil é a pátria do Evangelho? É sim, Senhor. Porque aqui toda a religião é livre. Seja como ela interprete a sua religião,
os seus escritos, sejam do Velho Testamento, sejam do Novo Testamento, seja do que for, qualquer um professa a sua religião livremente no Brasil. E no que diz respeito ao espiritismo, excetuando Portugal, Cuba, onde o espiritismo é feito por pessoas do próprio país, hoje foram levados por brasileiros. Todos os demais países onde o espiritismo vive é feito por brasileiros. Por brasileiros. Estados Unidos, só brasileiros. Você não vê um americano. Ainda. Mas é o Brasil que está levando para o velho mundo, para o hemisfério norte, o conhecimento do cristianismo redivivo, através não apenas do espiritismo, mas onde você vai, tem outras religiões, não importa o que nós pensamos delas, elas sejam ou não aprovadas por nós, igrejas, Igreja Universal, Igreja Evangélicas Pentecostais e outras, vocês não têm noção do que tem delas nos outros países, feitos por brasileiros. São interpretações de acordo com o entendimento espiritual de cada um. Aí quando Ismael leva tudo isso, Jesus lhe diz: te acalma, Ismael. Eu não te avisei? Quem reencarnou no Brasil é a escória do mundo. Eram aqueles que já não davam certo em lugar nenhum, que já não se adaptavam em lugar nenhum. Então é lógico que eles vão se sentir à vontade num lugar novo para botar todas as suas minhocas para fora. Mas é assim mesmo, é assim que eles vão crescer. E há uma outra notícia que vocês não sabem. Grande parte do povo português, está aqui, ó, ainda era de capelinos, que vieram do sistema de Capela há mais ou menos 12 mil anos atrás, que foram exilados porque Capela passava pelo período que hoje a Terra está passando. E daqueles que vieram, alguns conseguiram voltar, outros pediram para ficar, que embora com um entendimento diferente, se apaixonaram pela terra de Jesus. Que bom se nós formos aqueles espíritos que eles encontraram aqui quando vieram, que éramos primitivos, simples e ignorantes, porque aí a gente pode dizer: caminhei muito. Gente, 12 mil anos não é nada, nós já aprendemos muito, nós temos que começar a ver as nossas qualidades e não só nos deprimirmos, nos assentarmos defeito, nos acharmos incapazes, nós temos que parar com isso. Mas, outra notícia, ainda tem muitos capelinos rebeldes reencarnados na Terra, e principalmente no Brasil. O Brasil é a grande esperança de redenção deles. E aí Jesus diz: Ismael, vai aos bastidores do mundo espiritual para você ver quem é que ainda está lá esperando reencarnar no Brasil. E aí, óbvio que isso está no Brasil, coração do mundo, mas eu vou tirar do celeiro de redenção. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem
para as clareiras abertas, naquela mansão de dor e de sombras. Coração do mundo, nós estamos esperando que se concretize com o Brasil sendo a maior potência da Terra, mais do que é os Estados Unidos. Nós estamos torcendo e só vamos nos sentir realizados quando, quer dizer, nós estamos esperando isso, mas não será isso. O Brasil é celeiro. Então, o celeiro é o depósito das grandes preciosidades. Nós não temos ideia do cenário que se desenrola para o Brasil nestes dias difíceis, que não devem ser de desânimo, mas devem ser de compreensão do tamanho da tarefa que foi designada para quem? Para nós. Para nós. Nós chegamos na culminância dos estertores da velha era. Agora o que é mal não fica mais sobre o tapete. Os tapetes, as cortinas estão sendo sacudidas. Então é óbvio que tudo venha à tona. É óbvio que tudo pareça confuso, mas não é. E nessa hora, para realizar esse objetivo, fomos nós, cada um de nós que foi chamado por Jesus. Então, se eu estou vivendo um problema grave no meu seio familiar, eu saio contando para todo mundo? Claro que não. Eu quero manter a aparência. Eu vou contar para quem? Para quem eu confio demais. Para quem eu sei que pode me amparar e ajudar. Pois foi para nós que Jesus contou que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque Ele sabe que nós vamos dar valor à condição de sermos brasileiros. E vamos resistir às investidas espirituais. Quando nós tínhamos menos condição, nós resistimos às invasões. A única diferença é que hoje as invasões são feitas por espíritos que estão desvestidos do corpo e que agem em massa para frear essa evolução. Mas se nós estamos cientes do nosso papel e sabemos que é simples, é só vigiar e orar. Não é orar primeiro e ficar quieto. É estar vigilante com as nossas atitudes. Mas se você não estiver satisfeito, se você achar que tudo isso é balela espiritual, então eu vou trazer aqui o depoimento de uma médica, uma doutora respeitadíssima no mundo todo, que fez parte da equipe que decodificou o DNA. Gente, eu estava indo para fazer essa palestra em Fortaleza. Peguei um avião da Gol, com os livros na mão, fazendo anotações. De repente eu tive a atenção chamada, que é tão difícil me desviar de um livro espírita, para a revista da Gol. Falei, gente, eu tenho 3 horas até Fortaleza, ainda tem algumas coisas para acertar aqui, mas vamos lá distrair um pouco a cabeça com a revista da Gol. Qual é a reportagem que eu encontro? Esta, que fechou a palestra. Será que foi à toa? Não. Mas vocês entrem no Google, o doutor sabe tudo, Google, e procurem doutora Lígia da Veiga Pereira Carramaski. Se for difícil guardar o nome, procure Células Tronco, USP. Essa mulher está desenvolvendo um trabalho excepcional e ela só está comprovando na ciência o que o Brasil, coração do mundo, já diz desde 1938. Para não falar no tom da minha emoção, eu vou dizer as palavras dela. Como a população brasileira carrega genes oriundos de todos os cantos da terra, porque aqui todas as raças se misturaram, já desde o começo. O português chegou aqui apaixonado pelas índias.
Gozado que não falam de portuguesas que gostaram dos índios, mas dos portugueses que apaixonaram pelas índias. De todos os cantos da terra, isso terá um impacto na ciência para o mundo todo. Temos uma diversidade genética maior do que a de todas as outras nações. Prestem atenção. Certamente encontraremos aqui combinações de genes que não existem em nenhum outro lugar e que alimentarão muitas descobertas e curas importantes para o futuro. Entenderam que o Brasil é o celeiro do mundo? Entenderam que nem o sangue que você tira no exame tem em qualquer lugar do mundo? Entenderam que cada um faz parte do plano de Jesus? E se estamos no plano de Jesus, nós somos almas muito importantes. Lembre-se disso e faça o melhor que possa. E nós encerramos a nossa conversa com nada menos do que uma música que vai dizer tudo para vocês.